Uma mulher foi morta em uma parada de ônibus na frente do filho, na zona norte de Porto Alegre. O Evandro Razi vai contar o que aconteceu agora. Veja. Forcolim, exatamente nesse local, uma mulher de 41 anos foi assassinada. A motivação do caso ainda é uma incógnita. Na última sexta-feira, ela estava sozinha nesse banco, sentada com o filho. Dona Suzete Schaefer iria fazer compras para o garoto, comprar roupas no centro da cidade. Antes do ônibus chegar, que já era rotina da merendeira, pegar o ônibus nesse local para o trabalho, para as atividades pessoais no centro da cidade, ela foi vítima de um assalto, segundo testemunhas, aqui em torno da parada. Mas as investigações começaram nessa segunda-feira. A dona Suzete estava olhando o celular no momento da abordagem. Um indivíduo, aliás, um veículo Forcolim chegou na frente da parada com dois indivíduos e anunciaram o assalto. Eles queriam o celular dela, só que antes dela entregar o celular já em punho, eles atiraram. Essa foi o relato de pessoas que presenciaram. Eu quero conversar com o delegado depois para entender se as pessoas que ele ouviu e o filho confirmaram exatamente esse relato. Seria estranho, talvez, eles atirarem antes de subtraírem o objeto de roubo, né? Até porque não se sabe ao fato se ela reagiu ao assalto. Segundo também pessoas aqui que não querem se identificar, falaram que ela não reagiu. Ela simplesmente, assustada, entregou o aparelho. Muito triste porque isso aconteceu durante o dia, as pessoas estavam transitando normal. Aqui é uma praça conhecida do bairro Sarandi de Porto Alegre, onde as pessoas circulam, fazem exercícios. Aqui é uma bocha, né, do bairro. E aqui, então, a dona Suzete caiu, morta com um tiro no peito, Forcolim. Aqui, o corpo dela. E o filho de 16 anos, desesperado com a cena, gritando pela mãe já sem vida. É muito triste, Forcolim. Mas eu quero conversar com o delegado para entender como estão as investigações, quem foram as pessoas ouvidas, porque está muito ainda obscuro, né? Essa cena, esse local, os relatos, o porquê que chegou esse veículo aqui e tirou a vida da dona Suzete. Uma mulher que não tinha envolvimento com crime, não tinha envolvimento com tráfico, o filho também não, mas não se sabe familiares, não se sabe também ex-namorado, ex-parceiros, né? Tudo isso é novo. E eu quero saber do delegado isso também. Eu vou lá, vou atrás do delegado, viu, Forcolim? Segurei. Vamos ver aqui. Nós já estamos aqui no gabinete do delegado Marcelo Kanner, que é responsável pelas investigações desse caso que vitimou a merendeira dona Suzete, de 41 anos. Ele vai conversar conosco sobre o andamento das investigações e o que ele pode adiantar sobre esse caso que chocou, né, o final de semana na zona norte da capital. Delegado, o que podemos adiantar das investigações que começaram e também quem era a dona Suzete? Ela tinha algum envolvimento com o crime, com o tráfico da região? Boa tarde, Razi. Inicialmente, nós tratamos o caso como um latrocínio, né, em razão dos elementos de convicção que nós temos até o momento. Né? Vale destacar que ainda é uma parte muito inicial da investigação, nenhum outro caminho está descartado. Né? Com relação à vítima, aparentemente trata-se de uma vítima que foi escolhida aleatoriamente, né, como é comum nos casos de latrocínio.
Então, é uma pessoa que tem um histórico, não parece ter nenhum desafeto, né? Então, tinha atividade laboral normal, né? Estava com o filho no ponto de ônibus ali. E, então, no momento que nós temos de informação, é que é uma vítima aleatória e que, infelizmente, teve a sua vida ceifada aí por um roubo no final da tarde da sexta-feira. Delegado, uma pergunta que chamou bastante atenção durante as pessoas que estavam próximas, em reação, até o filho, inclusive o senhor já deve ter falado com ele, em relação ao latrocínio, né, ao roubo do celular. A pessoa atirou antes, ela reagiu, né, no momento que eles subtraíram o aparelho de telefone. Como é que foi esse momento? Segundo nós apuramos até o momento, o disparo teria sido feito concomitantemente à subtração do aparelho. Né? Apesar de, inicialmente, alguma informação dar conta de que o disparo teria sido feito já na posse, né, o aparelho telefônico na posse do criminoso, nos parece que, realmente, enquanto ele subtraía o telefone, ele efetuou o disparo. Isso pode mudar o rumo das investigações, no seu ponto de vista como especialista? Poderia, mas não mudou, né? Segue como sendo um latrocínio. E o menino, né? Porque o menino presenciou a morte da mãe, com certeza o desespero muito grande. Ele é a peça-chave dessa investigação. O senhor ainda tem outras vertentes que o senhor pretende aí buscar? Nós partimos do depoimento dele, até porque presencialmente é a única testemunha, né? Mas tem outros elementos de convicção que devem ser ainda carreados, várias outras diligências pendentes. Então, como eu disse, é muito cedo. Ele presenciou, era uma pessoa, era duas pessoas, era uma quadrilha? Como é que foi assim, a abordagem segundo o filho? Assim, o que ele relatou, delegado? Ele narra que um veículo parou, ocupado por duas pessoas, ele não conseguiu descrever o motorista, e o passageiro do veículo desceu, desembarcou já empunhando uma arma, um revólver preto, né, dando a voz de assalto, subtraiu o telefone, efetuou o disparo e entrou no veículo. Bom, então eu queria agradecer o senhor receber a nossa equipe. Forcolém, o delegado está ouvindo hoje, durante a segunda-feira, testemunhas, ouvindo pessoas saindo para diligências, toda a equipe aqui da 12ª. Esse é um trabalho de formiguinha, como a gente fala, a gente conversou bastante, né, delegado? Porque, voltando a só fazer uma pergunta final, é um trabalho que não vai ser nada fácil. A gente conversou por telefone, é um trabalho de formiguinha, mas a certeza que terá aí, rapidamente, o senhor vai colocar as mãos nesses criminosos. É evidente que não vão faltar esforços para isso, né? É um trabalho minucioso, porque, como eu disse, o latrocínio é um crime aleatório, né? Então, nós não temos, de antemão, nenhum vínculo para investigar, né? A linha de investigação, ela parte de uma linha muito genérica, né? Então, mas esperamos que tenhamos aí um resultado muito satisfatório em breve. Muito obrigado por receber a nossa equipe, Forcolém, com você aí. Pois é. E aí ele falou com o delegado e, na sequência, agora ele vai falar com a irmã da vítima com exclusividade. Põe o exclusivo aí que dá trabalho para fazer, meu querido, como dizia Marcelo Rezende, Evandro Haas. Eu gostaria que a senhora contasse um pouco da sua irmã, né? Uma pessoa tão alegre, as pessoas sempre falando bem, os vizinhos, os colegas de trabalho. Como era a Suzete? Suzete era a minha irmã, entre 7 irmãs, a mais alegre de todas, sempre ajudando. A minha mãe teve AVC também, ela sempre lá ajudando. Aí precisa de... A minha outra irmã disse assim, ai, quem vai na farmácia buscar o remédio da mãe? Aí a Suzete. Ai, quem vai lá no mercado comprar isso para a mãe? Aí a Suzete. Sempre, ela nunca se negou de ajudar ninguém. Era a melhor pessoa que existia nesse mundo, que até hoje eu não estou acreditando. Eu estou com o WhatsApp dela no meu telefone, eu não tiro ela do meu telefone. Na sexta-feira, quando a minha outra irmã disse assim, ai, mataram a Suzete. Eu disse, não, Suzete, não pode ser. Eu larguei o telefone e saí correndo, fui lá na casa dela, que a gente mora próximo. E estavam as crianças dela lá, eu não acreditei. Aí depois eu fui lá na praça, onde ela estava caída. Eu não consigo nem acreditar que uma pessoa como ela, alegre, de bem com a vida, toda uma vida para viver, queria criar os filhos, que ela criava sozinha,
nunca teve ajuda dos pais das crianças, sempre criou sozinha. Não deixava faltar nada em casa. O que as crianças queriam comer, ela ia lá e comprava. Ai, mãe, quero comer pizza. Ela fazia pizza para as crianças. As crianças mesmo agora estão dizendo, é a comidinha que a minha mãe fazia. Eu disse, olha, eu vou tentar fazer igual. Só que igual a tua mãe não existe. A alegria que ela tinha, ela nunca, com 3 crianças, eu me estressaria. Ela jamais se estressou, ainda mais com essa pandemia, ficar com as crianças em casa. Nunca ficou estressada, sempre de bem com a vida, sempre sorrindo. E sempre, se pudesse ajudar os outros, ela estava sempre ajudando. Ela estava sempre me ajudando. Naquele local ali, onde aquela parada de ônibus é muito próximo da residência, é um local que ela frequentava muitas vezes, pegava o ônibus ali, ia para a escola, voltava, ia para o centro. Como naquele dia, ela iria fazer compras para o filho. E nunca foi assaltada a princípio, né? Não, ela nunca foi assaltada. Então, até aí, ele disse que ela não reagiu nada, disse que não falou nada. Pô, que levasse o celular e deixasse a vida dela. Matar ela por causa de um celular que nem novo era. Era um celular já mais antigo. Levasse o celular, deixasse ela. A pessoa que matou ela, se estiver escutando, mas põe a mão na consciência de deixar 3 crianças sozinhas no mundo. As crianças não têm pais para cuidar deles. Eles até têm pais, mas os pais não cuidam. A gente vai cuidar deles. A gente vai procurar dar o amor que ela dava para eles, mas é bem difícil. Em algum momento, o filho que está com a senhora, que está sendo ouvido, ele lembra do rosto das pessoas? Ele lembra porque a Suzete, segundo pessoas que estavam por perto, ela não reagiu, ela entregou o celular, né? Mas o menino viu o rosto, as pessoas estavam indignadas, alguma coisa ele falou para a senhora? Ele disse que viu o rosto, eu perguntei se ele estava de máscara. Ele disse que ele estava com a máscara assim, com a máscara baixada, que estava a máscara na orelha, mas estava sem máscara. Mas, assim, identificar, assim, ele disse que é um moreno, mas não... Ele identifica o carro, né, que diz que é um carro branco, mas, assim, se ele vê, eu não sei se ele reconhece, né. E a senhora vai assumir as crianças? Eu vou pedir a guarda. Aí, com a ajuda das minhas irmãs, para ajudar a cuidar, né, porque eu também trabalho. Então, mas a princípio, a gente todas concordaram de eu ficar com eles, porque esse menino mais velho, a gente sempre se deu super bem, né? Aí, eu acho que onde ela estiver, ela gostaria que eu ficasse com eles. Então, por isso eu resolvi pedir a guarda e as minhas irmãs me apoiaram. Concordaram que fosse eu. Que barbaridade, né? Bem como essa senhora falou, né? Pra que matar a mulher, tia? Pegou o celular, gente.